Vamos falar sobre um assunto muito importante. Mande suas perguntas aqui, tá? Mas que muita gente não entende porque parece que é para ser complexo mesmo. Vamos perguntar isso pro doutor, tá? Quando se fala em carências de planos de saúde, você sabe do que se trata? Então vamos nos referindo aqui ao período em que o beneficiário, do plano deve esperar para utilizar o serviço de saúde coberto pelo plano. Então, é um negócio complicado, tá? Isso significa, gente, que se você contratou um plano de saúde hoje, talvez não possa mais acessar todos os serviços imediatamente. Por isso recebemos ele aqui, o advogado especialista em Direito da Saúde, doutor Elton Fernandes. Grande Léo. Tudo bom, doutor? É um prazer estar com vocês, Tá dormindo, Carol. doutor? Eu agora já estou dormindo. Eu vim do futuro para dizer que você vai dormir tranquilo. Ai, que Fica bom. sossegado, Esse tá? futuro chegue logo, viu? Vou falar pra você. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Viu? Saudade de vocês. É muito bom estar aqui. Assunto Bem-vindo. complicado, né, doutor? É Olha, pra ser Sempre, assim sempre mesmo? gera dúvidas, né? Plano de saúde devia ser uma coisa mais simples e as Isso. pessoas às vezes contratam isso sem saber exatamente o que estão contratando, né? Várias vezes aqui a gente já falou, por exemplo, da diferença entre planos individuais, familiares, coletivos por adesão, empresariais, e as pessoas às vezes ainda pensam muito no nome da operadora. A carência é mais ou menos a mesma coisa. Tem muita gente, eu sei que em todas as áreas a gente sabe que tem gente complicada, né? Tem bons e maus profissionais. E tem excelentes corretores, mas tem gente que também promete o mundo aí para o consumidor. Às vezes fica ali falando, não, vai entrar aqui, não tem carência, ou a gente aproveita as carências do outro plano e tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre isso funciona assim, tá? Então, assim, carência é uma coisa muito importante, porque como o Léo falou, é o período que você vai ficar sem poder utilizar vários serviços do seu plano de saúde. E hoje, por exemplo, se eu entrar num plano de saúde com uma doença pré-existente, eu vou ter uma carência de 24 meses. A gente chama isso, na verdade, de cobertura parcial temporária. Durante 24 meses, eu vou ter direito de usar alguns serviços, mas não todos. Como faz para fugir disso, Léo? Portabilidade. E aqui no Santa Receita... A gente já ensinou Já portabilidade ensinou. aqui, Fizemos um exatamente. programa Legal. aqui no Santa Receita só falando de portabilidade, então o pessoal pode pesquisar aí. Tá? Então, assim, Deve estar explicamos disponível, passo a né, no passo, YouTube tem, para sim. assistir. exatamente, Olha lá, exatamente. viu? Olha lá Tá? que legal. Então, assim, tem que ficar prestando atenção nisso, porque a portabilidade é justamente a possibilidade que eu tenho de trocar de plano sem ter Sem carência carência. nenhuma. Ai, Então que tem que ficar atento ótimo. nessa questão. E por que existe esse período de carência? Ao bem da verdade, se não existisse, a gente poderia entrar desde logo e começar a fazer a utilização de todos os serviços. Os planos, então, eles querem o quê? Eles falam assim, você tem que entrar saudável para contribuir com o sistema, porque como a despesa que ele pode ter é ilimitada, vamos pensar, no primeiro mês, por exemplo, você já pode dar uma despesa muito superior, muitas vezes, à mensalidade que você pagou. Porque esse sistema é um sistema em que a gente paga, todo mundo paga alguma coisa, mas alguns vão utilizar, outros não. Um plano de saúde não pode limitar nunca, Carol, um valor máximo. Ele não pode falar assim, eu só cubro até um máximo de 20 mil reais. Eu só cubro uma internação até o máximo de 50 mil. Então ele pode, a lei permite que ele estabeleça um prazo em que nesse prazo ele pode não cobrir algumas coisas. Por exemplo, internação. Ele pode ficar até 180 dias sem cobrir internação, ok? Mas tem um detalhe que quase ninguém sabe. Qual? E a gente vai contar aqui hoje. Opa, queremos saber. O negócio é o seguinte, os planos de saúde, coisas que o plano de saúde não te conta. É o fato de que depois de 24 horas que você contratou um plano de saúde, você tem direito de utilização de todos os serviços por urgência e emergência. Então imagina o seguinte, quando eu falo 24 horas, é 24 horas mesmo, gente. Eu vivi uma situação com uma cliente minha uma vez, em que ela contratou um plano de saúde na sexta-feira de manhã, ela disse que chegou em casa à tarde, foi subir um banquinho, idosa, tem que tomar cuidado, se tivesse no banquinho, desça, pelo amor de Deus, por favor. Ela fez o quê? Caiu do banquinho, quebrou o fêmur. E aí? E aí que ela estava na carência das 24 primeiras horas, mas a cirurgia dela aconteceu quando? No domingo. Ela foi internada, hospitalizada na sexta, domingo operou. Domingo já tinha vencido essas 24 horas do dia da assinatura do contrato. E aí? E aí ela teve o direito de exigir a cobertura integral do plano de saúde dela. Integral.
todas as despesas do plano de saúde foram cobertas. Porque ela contratou de manhã, não sabia aquilo, evidente. Sim, não era uma doença Sim, Não é pré-existente. Foi um Pré-existente, acidente. Né? Aconteceu um acidente, então 24 horas depois, as primeiras horas da internação, porque não tinha dado as 24 primeiras horas, ela contratou na sexta de manhã, no sábado de manhã acabaria essa carência de 24 horas. Ela teve que pagar ali uma despesinha pequena, mas no dia da cirurgia mesmo, que já tinha sido 24 horas depois da contratação, ela já pode ter todo o serviço à disposição dela. Então tem que ficar atento nessa questão. Isso em qualquer plano, então. Qualquer plano de saúde, pergunta ótima. Ah, e se for familiar, solo? Não importa, tá? Porque o que a gente tem que entender é que a regra é a mesma para todos os contratos, cara. Isso é importante a gente Tá? falar, né, doutor? Porque as pessoas acham, às vezes não, né? Ah, esse é mais caro, aquele é mais Perfeito. barato. Isso é para todo mundo, tem uma regulamentação para isso. Exato. Léo, é muito importante essa pergunta que vocês estão fazendo aqui, porque às vezes o público está lá falando assim, mas será que o meu é um plano empresarial? Será que vale isso? Eu abri um MEI para contratar plano de saúde. Vale a mesma regra. Tá. Porque a lei não muda em acordo com o tipo de plano que eu tenho. Ao bem da verdade, a gente fala o seguinte, tem diferenças entre planos muito sutis. Às vezes, por exemplo, se eu entrar num plano empresarial da TV Aparecida com mais de 50 vidas, eu não tenho carência, Sim. porque é um plano grande, de muita gente, né? Então, mais de 50 empregados não tem carência. Mas fora isso, vai ter carência por um período de tempo, que pode ser 180 dias para internação, por exemplo, ou 24 meses se for pré-existente. O que é doença pré-existente? Vamos pensar. É aquilo que eu sabia ser portador quando assinei o contrato de plano de saúde. Então, o que importa? Importa a gente pensar o seguinte, quando eu estou ali assinando o contrato, eu sei que estou doente? Eu sei que tenho um problema de saúde? Não, Elton, a doença existia, mas eu não sabia que estava doente. Então não é pré-existente. Perfeito. Tá? Mas assim, foi se for pré-existente, tem como o plano também. Se você mentiu, por exemplo, no contrato, Não pode mentir. não pode mentir. Não pode Isso é mentir. importante a gente É também importante. saber, Não né, pode doutor? mentir. E eu sei, Léo, que o consumidor fica numa Sim. situação difícil. Porque veja só, se ele diz a verdade, nem sempre permitem que ele entre no plano. É uma realidade aqui também, o que é ilegal. É ilegal. Não podem. Podem colocar carência de 24 meses para doença pré-existente, mas não podem impedir de entrar no plano. Mas se ele declara, às vezes a operadora fica ali tentando dificultar. E se ele não declara, ele está cometendo uma fraude. Mas ao bem da verdade, legalmente a gente tem que dizer o seguinte, não deve nunca omitir isso. Tem que declarar. Né? A nossa responsabilidade aqui, enquanto comunicando, né, a população, tem que fazer a declaração certinha. E falando nessas doenças e tudo mais, tem alguma doença, algum tratamento que ele não entra nesse período de carência? Perfeito. Todas elas vão entrar nesse período de carência, mas essa é uma pergunta bem relevante para a gente poder esclarecer o seguinte. Tem gente que fala assim para mim, então toda doença eu vou ter que ficar 24 meses sem tratar? E ao bem da verdade, não necessariamente. É porque essa carência que a gente chama de cobertura parcial temporária, que é isso que vale 24 meses, os 24 meses iniciais a partir da contratação, ele vale mesmo para internação, para cirurgia ou para aquilo que a gente chama de procedimento de alta complexidade, que tem lá uma tabela dentro do site da ANS definindo o que é e o que não é. O que não é alta complexidade? Exame de sangue. Eu posso ter um câncer, por exemplo, e falar assim, eu quero contratar um plano de saúde tendo um câncer. Posso? Posso. Mas eu vou ter como fazer quimioterapia? Nos primeiros 24 meses, provavelmente não. Sim. Mas eu posso fazer consulta com o oncologista? Posso. Por quê? Porque não é procedimento de alta complexidade. E não sendo de alta complexidade, eu posso. Posso fazer um exame de sangue? Posso. Porque não é alta complexidade. Se for alta complexidade, 24 meses. Se não for, acabou o prazo da carência de até 180 dias, que pode até ser menos para alguns planos, eu já posso utilizar livremente isso. Tem uma pergunta no WhatsApp, mas eu quero te fazer uma antes e agora me despertou uma curiosidade. Se a pessoa tem um câncer pré-existente, ela já sabe disso, ela relatou lá na hora do contrato, só que aí devido ao câncer surgiu um outro problema, que não é câncer, mas uma outra doença que talvez esteja relacionado a isso. Não é pré-existente, teoricamente. Como é que funcionaria isso, doutor? As operadoras, em geral, elas vão dizer o seguinte, isso deriva daquela doença, então não tem cobertura. É isso que elas vão dizer, então elas vão tentar negar. A justiça pode, eventualmente, a depender dessa particularidade, falar, não, isso aqui, ou, por exemplo, sei lá,
Uma pessoa agora tá numa situação tão grave em que eu vou precisar intervir e interná-la. Tá. Porque senão ela vai morrer. Porque importante é a vida, né? Importante é a vida. E aí eu vou ter que... A justiça às vezes vai quebrar, vai afastar isso. O que a justiça não quer fazer é falar assim, tudo bem se é pré-existente ou não é, tanto faz, eu vou afastar a carência e vou mandar tratar. Não, mas se algo grave ocorre no meio do contrato, que não era previsível, Sim. logo que eu assinei, que é essa hipótese que você está dando, é possível afastar a carência eventualmente até na justiça. Perfeito. Olha, Temos uma ótimo. perguntinha pro doutor. Maravilhoso. Bora ver pelo WhatsApp aqui, ó. Boa tarde, pessoal. É da Lê de Campinas, é isso? Campinas? Isso Tá mesmo, chegando bem, muito bem. Campinas. O olho tá bom. Boa tarde, pessoal. Meu filho é autista. Fiz uma cotação de plano por conta do diagnóstico dele. Alguns atendimentos ficaram com quase 2 anos de carência. É certo isso? Obrigado, Lê, pela pergunta, viu? Pergunta maravilhosa, e eu até podia ter dado o exemplo do autista já um pouco antes, porque assim, sempre suscita muitas dúvidas e a gente sabe que hoje tem um diagnóstico que é mais fácil de você identificar. A sociedade está muito mais atenta a esses direitos dessas crianças todas. Importante explicar o seguinte, primeira coisa, autismo não é doença do ponto de vista técnico, ponto. Ela é considerada pela lei como uma deficiência, legalmente e tal, mas ela tem um CID. Então tem gente que fala assim para mim, devo declarar ou não devo declarar? Legalmente falando, deve declarar porque tem um CID, então legalmente deveria declarar. Mas, qual é o tratamento mais prevalente para autismo? Fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, ok? São esses, em geral, são esses os tratamentos que uma criança com autismo pode precisar. Muito psicologia. Isso, no final de contas, não é alta complexidade que eu falei. Olha aí. Logo, quando o plano de saúde fala para você que você vai ficar 24 meses, por exemplo, sem poder tratar terapia pelo plano de saúde, sem poder fazer fonoaudiologia, psicologia, não importa, não é alta complexidade. Não sendo, acabou o prazo de carência de, no máximo, 180 dias, pode ser menos pelo seu contrato, mas nunca pode ser superior a isso. Você tem direito de fazer a utilização toda. Porque uma criança com autismo, gente, ela não demanda uma cirurgia para tratar autismo. Não é isso que a gente está falando. Sim. Então, assim, nesse caso, sua operadora de plano de saúde está equivocada. Sugestões aqui é você denunciar na ANS, porque é seu direito, primeira coisa. É um órgão estatal que está ali, uma agência regulamentadora, está paga pelos nossos impostos para fazer essa fiscalização. No pior cenário, advogado. Elton, é inviável, do meu ponto de vista financeiro, procurar um advogado. Defensoria Pública. Isso é extremamente importante e é possível que você busque a Defensoria Pública porque é gratuito e você não paga nada. Tem que se comprovar de fato aquele requisito de, às vezes, até 2 salários mínimos em geral eles costumam atender. Perfeito, doutor. Muito bom. Então, Tem mais uma doutor, perguntinha. tem mais uma? Manda, Tem Carol. mais uma Faz aqui a sua, também, faz a antes sua. de Faz fazer? a sua. Doutor, às vezes na hora de escolher o plano de saúde, são várias questões que as famílias precisam olhar e tudo mais. Essa questão da carência é algo negociável? Em geral, não. Nos contratos de planos de saúde, Carol, a gente fala que eles são contratos, na verdade, que a gente chama de adesão. O que significa isso? A cláusula vem ali em bloco. Ou eu vou aderir, ou eu não vou aderir, porque a operadora não quer negociar nada. Mas acho que sua pergunta é muito boa para a gente poder esclarecer para a população o seguinte. Se hoje eu tivesse que contratar um plano de saúde, o que eu olharia? A primeira coisa é o que eu não olharia, o nome da operadora. Tá. É irrelevante o nome da operadora, gente. Vamos parar com esse negócio de olhar o nome, eu quero a operadora X. Para com isso, vamos entender o que você está contratando. O que eu olharia? Qual é o reajuste que teve nesse plano de saúde nos últimos anos? Qual foi o percentual? Porque eu posso projetar ele para frente e entender. Será que eu consigo pagar? Segunda coisa, quantos anos você tem? Porque até você completar 59 anos tem reajuste por faixa etária. Quais são as faixas etárias que vão incidir nesse contrato? Você vai conseguir pagar? Às vezes você entrou no plano de saúde com 53 anos e 11 meses, vai tomar uma chapuletada no mês seguinte. Você está preparado para isso? Entendeu o que você está contratando? Terceira coisa que eu acho que a gente tem que olhar aqui. Eu tenho coparticipação nesse contrato ou não tenho coparticipação nesse contrato? Porque se eu tenho coparticipação nesse contrato, a gente tem que entender. Coparticipação é quando eu pago alguma coisa pela utilização que eu faço. Qual o tamanho dessa coparticipação? Tem um limitador? Não tem? Entende? Porque assim, se não tem limitador, gente, se tiver no seu contrato 30% em cima de quimioterapia, você vai ter que ir para a justiça brigar contra isso. E esse contrato não serve para nada. Você vai depender do SUS quando você precisar disso aqui. É isso que você está contratando? Entende? Então esses detalhes, eles são muito importantes para a gente poder compreender. Quarta coisa, guarda a rede credenciada que te prometeram bem guardada. Porque se alterarem amanhã, ou você vai para a justiça, você reclama na ANS.
Entendeu? Então, assim, dicas importantes aqui para vocês. Muito bom. Muito bom. Perguntinha pro doutor do WhatsApp aqui, mais uma, manda lá. Vamos ver. Agora, Carolzinha, né? Luciene, do Rio de Janeiro, ela diz: boa tarde, amigos do Santa Receita. Estou grávida de 32 semanas e descobri que o hospital onde estava planejando o meu parto foi descredenciado do plano. Eu fiz o plano mais caro para poder ser atendida neste hospital. O que eu faço agora? Pode exigir do plano que meu parto seja nele? Que ótima pergunta. Luciene, uma pergunta maravilhosa porque me permite dar duas respostas em uma só. Primeiro, excelente gestação para você, que tudo continue fluindo bem aí. Aproveitando, Luciene, por exemplo, está colocando um descredenciamento. Vamos imaginar aqui o cenário da Luciene com carência também, para a gente poder explicar uma coisa para a população que não é claro. A carência do parto, em geral, é de 300 dias e está tudo certo com relação a isso. Acontece que a lei disse parto a termo. O que é parto a termo? Parto a termo é aquele realizado a partir da 37ª semana em diante. Portanto, parto a termo de carência de 300 dias só vale para parto feito 37ª semana em diante. E o antes, Elton? O antes é considerado pela medicina como uma urgência médica. Qual que é a carência para urgência médica na lei? 24 horas. Olha Então a gente só. tem que pensar o seguinte. Olha aí. A carência para parto é de 300 dias se o parto for ótimo, tranquilo, como é desejável que sempre seja. Se o parto for um parto de urgência, a carência não é uma carência de 300 dias, mas de 24 horas apenas. Coisa muito importante. Respondendo a pergunta da Luciene agora. Luciene, quando uma operadora de plano de saúde faz um descredenciamento para você, ela só pode tirar um hospital se ela colocar um outro substituto similar no lugar. É isso que diz uma regra da ANS. Eu sei o que o Rio de Janeiro está passando agora, porque a gente está vendo no exercício profissional muitos casos chegando, e o que eles estão fazendo é simplesmente retirando. Aqui, para mim, tem uma ilegalidade que deveria ser combatida pela ANS, ok? Dizendo, é ilegal, vou punir, vou multar. Mas, como as operadoras estão só retirando sem substituir outro, o que você pode fazer? Você poderia reclamar na ANS, não resolver e ir atrás dos seus direitos via justiça. Aí você pode exigir o seguinte, duas coisas, ou que eles, primeira coisa, voltem com esse hospital, porque você está às vésperas do parto, né? No melhor cenário, se Deus queira, 8 semanas para você realizar o teu parto, então você vai ter, eu imagino a angústia de uma mulher gestante. Passamos por isso, Sim, sem né? dúvida. Angústia de uma mulher E não gestante. é bom porque você trocar de um hospital, você já fez seu plano de parto, já está programado. Você cria uma pra- confiança com a equipe, com o Exatamente, hospital. complicado. Você sabe até a rota para chegar no hospital, Exatamente, em qualquer coisa, né? Sabe até o caminho melhor já tal. Quer dizer, você se programou para aquilo. Então, imagina a tua angústia, você poderia exigir o retorno desse hospital ou que eles deem um substituto similar para você. Mas em casos como o seu, tem sido frequente eu ver, no exercício da profissão, a justiça determinar o reestabelecimento para você, ou para quem entrou com a ação, né? A possibilidade disso acontecer é boa, o reestabelecimento do hospital que foi retirado de você. Porque quem está em tratamento ou quem está em acompanhamento no local não pode sofrer isso aqui. Em São Paulo, agora no final do ano, Léo, o que aconteceu foi que várias operadoras de plano... Por que eles descredenciaram em massa? Descredenciar em massa porque a ANS, que regula os planos de saúde no Brasil, está desde 2023 para soltar uma regra. Aí ela soltou agora no final do ano a regra. Todo mundo sabia que ela ia soltar, ela estava adiando. Soltou e agora vai ficar mais difícil o descredenciamento. O que os planos de saúde fizeram? Sabendo que em 25 ia ficar mais difícil, eles se anteciparam e Já saíram fizeram descredenciando. antes. Fizeram Olha antes. É isso, só. entendeu? É isso. Eles se anteciparam a essa jogada, entendeu? Então o que aconteceu? Um monte de descredenciamento. Tem gente com câncer que perdeu o hospital onde estava em tratamento para o câncer. Absurdo. Isso é abjeto, isso é ilegal, é absurdo. Sim, Você imagina, desumano até. desumano. Você está ali com o teu médico acompanhando, tratando, agora você não pode, está privado de utilizar isso aqui. Ilegal, e a justiça tem muita decisão dizendo que isso é ilegal e que para aquela pessoa que reclamou, ela tem o direito de retornar a esse hospital. Então tem que ficar atento nisso. Doutor, Com você é saúde incrível. não se brinca. Não se brinca. Demais. Muito obrigado, como Muito obrigada, sempre. doutor. E assim, o que o doutor fala, corra atrás da justiça. Ah, mas eu não tenho Isso. como pagar. Justiça gratuita está aí para todo mundo utilizar. E liminares assim saem muito rápido, né? Muito doutor? rápido, Porque sim. no caso da Luciene, por exemplo, são 32 semanas. Sim. Não tem que esperar a justiça. Sai ligeiro, 2, né? 3 dias, às vezes a justiça já pode analisar um caso como esse. Perfeito, doutor. Muito Ótimo. obrigado Obrigada, novamente. Viu? doutor. Prazer Como imenso. sempre. Muito esclarecedor, Muito obrigado, viu? muito bom. Muito bom. Passar os contatos aqui, doutor.
@Elton Fernandes Advogado. Entra lá em contato no Instagram deles, super gente boa, atende todo mundo, cara. Gente boa demais. E eltonfernandes também.com.br. Isso mesmo. Gente, muito Doutor, obrigado. Qualquer dúvida, deixa lá estamos no Instagram. juntos. Boa. É sempre um prazer interagir com vocês, gente.